Muito bem, então, pessoal. Hoje eu gostaria de gravar um vídeo especial. Falar de alguns livros que eu tenho um apreço todo especial. Livros que são muito preciosos para mim. Eu quero falar sobre os livros de John Bunyan. E quando se fala em John Bunyan, se fala sempre, a primeira coisa que vem na mente, um dos maiores livros depois da Bíblia que já foram escritos, que é O Peregrino, né? A jornada do peregrino até a cidade celestial. Uma alegoria extraordinária, escrita em 1678, que é considerado um clássico, não é considerado, é um clássico absoluto. Para termos uma ideia do teor e do peso desta obra, nós temos a própria definição que Charles Haddon Spurgeon falou sobre este livro. Além da Bíblia, o livro que mais valorizo é O Peregrino, de John Bunyan. Creio que eu já deva tê-lo lido mais 100 vezes. Esse é o livro do qual jamais me canso. Inclusive, Spurgeon escreveu um livro, Caminhando com o Peregrino, em que ele vai, então, trazendo explicações e ensinos que ele extrai desta obra. Eu tenho aqui a publicação, nós temos centenas e centenas de edições do livro do Peregrino. Essa edição que eu comprei é uma edição especial, né, publicada pela Publicações Pão Diário, que vem nesse pequeno box, né, e vem com as duas obras, né? O primeiro, que é o Peregrino, e a continuação, que é a Peregrina. Ora, se no primeiro livro a família do peregrino acabou ficando para trás, não aceitando o convite para viajar com ele, no segundo livro nós vemos justamente a sua família tomando a mesma jornada. E aqui então, passando por todas as dificuldades, né, e situações, onde cada uma delas, sempre de forma alegórica, traz grandes ensinamentos. Então, estes dois livros são livros indispensáveis, são histórias extraordinárias, que, como disse o próprio Spurgeon, você vai ler mais de uma vez. São livros para você reler sempre, tá? Porém, pessoal, John Bunyan não escreveu apenas esses dois livros. Ele tem uma série de livros e eu gostaria de apresentar alguns deles que eu tenho. Eu ainda não tenho todas as edições em português dos livros de Bunyan, mas eu ainda vou conseguir, né? Eu tenho este livro aqui, publicado pela PES, né? Temor a Deus. E nesse livro, John Bunyan vai então fazer um verdadeiro tratado sobre o que de fato é o temor filial reverente dos filhos de Deus, né? Daqueles que não querem ofender a Deus, dos filhos, em contrapartida, né, com o medo da punição, que é o temor, então, que é reservado aos ímpios, e que o cristão tem que saber fazer a distinção do temor reverente, né, aquele temor de ofender a Deus, e o temor para os ímpios, que é o temor da punição, né? Aquela expectativa terrível de juízo. E nós sabemos que para os cristãos não está reservado juízo algum. Eles foram libertos, né, pela graça e salvos pela graça. Então esse livro vai discorrer, tá, em bastante páginas. Nós temos aqui mais de 200 páginas, tratando então do que Bunyan, né, nos tem a ensinar sobre o temor a Deus, né? Muito bom essa leitura. Outra coisa, um livro pouco conhecido, Uma Jornada para o Inferno, também de John Bunyan. Ora, se o peregrino e a peregrina são as jornadas, né, para a cidade celestial, né, para o céu,
esse aqui é o caminho contrário. E nesse livro ele vai explorar, então, de forma também alegórica, da mesma forma como o peregrino, como que as pessoas acabam indo para o inferno. O comportamento, as atitudes, o que faz com que as pessoas, então, acabam indo para o inferno. Também é uma leitura extraordinária, você consegue tirar lições aqui extraordinárias, né? Por exemplo, como experimentar alegrias nas circunstâncias difíceis, as terríveis consequências de uma vida pecaminosa, como ensinar a seus filhos os valores cristãos, como você pode ter sucesso em sua vida profissional, como ser poupado do juízo condenatório de Deus, como começam os maus casamentos e como agradar a Deus. Tudo isso condensado neste livro, né? Numa alegoria, então, de quem está indo em direção ao inferno. Outra leitura extraordinária. E por fim, dos livros que eu tenho, né, de John Bunyan, um não menos importante, Graça Abundante ao Pior dos Pecadores, que é a autobiografia de John Bunyan, escrita em 1666. Aqui ele vai descrever a própria jornada para o céu, a própria jornada dele de conversão, todos os dilemas e os sofrimentos que ele enfrentou em relação às tentações, às dificuldades de libertar-se das suas tentações, e como Deus agiu de forma tão graciosa para alguém que merecia tão somente a punição, o maior dos pecadores, como ele mesmo diz. Então essa autobiografia extraordinária, inclusive uma hora dessas eu quero ver se gravo um vídeo falando sobre a importância de lermos biografias de homens de Deus, de grandes homens de Deus. Eu tenho algumas aqui na minha biblioteca, extraordinárias, e eu vou fazer um vídeo à parte falando só sobre a importância de lermos biografias. Mas hoje, pessoal, esse livro é breve, não vou contar muitos detalhes sobre cada uma dessas literaturas, porque eu gostaria que você mesmo lesse, né? Que você comprasse esses livros, tivesse, né, junto de ti, livros extraordinários. Eu não sei vocês, mas para mim, a oportunidade de ter nas mãos livros que foram escritos, né, por um homem de Deus que foi, como foi John Bunyan, é sensacional. Sabe? Não tem como pagar. Tá? Cada livro desse tem um custo e é irrisório em relação ao benefício que eles podem nos dar. Isso aqui são literaturas para a vida, leituras para a vida, né? Que com certeza representam aí uma grande, um grande tesouro, né? Que você pode ter nas mãos. Então, leitura indispensável, né? O Peregrino, a Peregrina, e eu convido você a conhecer então os outros livros também escritos por John Bunyan. E para quem não sabe, então John Bunyan, né? Deixa eu pegar aqui porque não memorizei, né? Nesse aqui, não, aqui. Peraí, onde está? John Bunyan, né? Ele nasceu em 1628 e faleceu em 1688. Né? Foi um pastor e autor puritano inglês, considerado gênio literário por seu estilo simples e ao mesmo tempo profundo. Escreveu este livro enquanto esteve preso por perseguição religiosa. E tem um detalhe, pessoal. Ambos esses dois livros trazem uma pequena biografia, né, de John Bunyan. Traz toda uma contextualização, né, do tempo em que ele estava, das circunstâncias em que esses livros foram escritos. Afinal de contas, ele passou longos períodos presos tão somente pelo fato de ser um pregador não autorizado, né? E por pregar a palavra, ele foi preso, colocado sob prisão. E o que é interessante, sobre a única condição: ele poderia ser solto se concordasse em não pregar mais. E ele ficou mais de 10 anos preso, porque ele não aceitou esta proposta. E aí você imagine um homem separado da sua família, em condições precárias, né, em uma prisão, passar mais de 10 anos
E a única coisa que o separava, então, da liberdade era a condição de não pregar mais. E ele disse: se vocês me soltarem, no outro dia eu estarei pregando nas praças. E foi isso que aconteceu. Então, indicação de hoje, com grande satisfação, os livros de John Bunyan. Valeu, pessoal.